Bem-vindos a mais um episódio do Visioncast Podcast. Este programa foi criado e idealizado para você. E nessa série, tratando sobre a vida de José, vamos agora abordar a vida de José já no Egito, já vendido como escravo na casa de Potifar, e as batalhas que José teve que enfrentar, né? E como foi a sua passagem ali no Egito, sendo um estrangeiro, sendo um escravo, e como tudo aconteceu na vida de José. Com certeza, João. Uma trajetória desconfortável. Totalmente isso. Algo que ele viu, né? Como falamos antes. E que no trajeto dele ali não foi fácil, não foi moleza. Não foi algo que seria simples. Mas foi um processo de objetivo, de esforço. E fez ele chegar no lugar que deveria. Aí tem uma coisa que é muito interessante na vida de José, que se você observar, que nem sempre quando você é rejeitado, quando você é expulso da sua terra, da sua parentela, digamos assim, é rejeitado pelos seus pares, nem sempre isso resulta em algo ruim. Na vida de José acontece algo extraordinário. Quando José é rejeitado pelos seus irmãos, rejeitado no caso pela sua família, ele é vendido como escravo. Então, o que se tem em mente é que José agora teria sua vida destruída, porque ele foi vendido como escravo. Um escravo, nós sabemos que não tem a liberdade sobre a sua vida, não tem o comando da sua vida, ele é gerido pelo seu senhor, ou seja, tem a sua liberdade cerceada. Então, quando olhamos no primeiro momento, a sensação que nos é passado é que acabou para a pessoa que naquele momento está vivendo o desconforto. Porque José estava vivendo o desconforto, o pior dos desconfortos que alguém poderia viver sobre a terra. Se não bastasse estar longe da sua família, estar longe da proteção do seu pai, porque ainda era um jovem, era um garoto, ali aproximadamente 16 ou 17 anos. Aí é vendido como escravo em uma terra estranha, em uma metrópole como era o Egito, uma grande cidade, uma cidade onde o comércio era um comércio já fulgurante, digamos assim. Já era desenvolvido de uma forma muito abundante, ou seja, crescente. E ali, de repente, aquele jovem estrangeiro se encontra vendido como escravo. Então, naquele primeiro momento, eu até imagino que ele fala assim, pô, mas que situação, né? O que fiz para merecer tamanha maldade? Então, você imagina o fator psicológico que não passou na cabeça de José. Ou seja, ele viveu o inferno naqueles dias, vivendo como escravo no Egito. E é bem louco pensar até, né? Que naquele mesmo lugar onde ele era um imigrante, né? Levado sem a sua vontade para aquele local, conseguiu ver ali algo que derrubou ele, que na verdade, imagina para um jovem, como você disse, 17 anos ali, naquele lugar, sendo um imigrante, não entendendo muito bem a cultura do lugar, o jeito, como é que funciona, e sendo ali o cara mais rebaixado no lugar. Mas é engraçado que Deus, ele de uma forma que às vezes o ser humano não compreende, ele faz algo que se parece assim ser nulo, algo que não é positivo, se torna algo grandioso. Então, aí eu vejo assim que o grande desafio da vida é você no desconforto conseguir visualizar a vitória, o progresso, o sucesso. Então, numa situação como essa, é você olhando para o futuro, não se prender às amarras do presente. Então, para você que está nos ouvindo, deixa eu te dizer uma coisa. Você não faça do seu presente, ou seja, o foco da sua vida. Não faça do seu presente, ou seja, a história da sua vida. Porque as amarras do presente, a afronta do presente não pode determinar o teu futuro. Então você não se prenda a isso, se desprenda, continue sonhando, continue pensando, porque se você assim o fizer, certamente você irá vencer. E este momento de adversidade pelo qual você está passando, sim,
é um momento em que você está sendo forjado para, no futuro, alcançar o sucesso. Para que no futuro você venha, ou seja, experimentar o melhor de Deus para a tua vida e para a vida da tua família. Eu vejo dessa forma na vida de José. Então ele não permitiu que a afronta daquele momento, que a tristeza do momento, que a angústia do momento viesse fazer ele parar. Então ele tirou a alegria do meio daquela tristeza, do meio daquela perseguição, daquela situação adversa. Ele buscou um momento de alegria, ele buscou a paz de espírito. Ou seja, então pelo fato de ele ter a paz de espírito, eu digo assim, então ele encontrou tranquilidade, serenidade para viver aquela situação adversa e transformar todo aquele mal em bem. Interessante o que você disse aí. Tranquilidade e serenidade. Às vezes é um ponto de interrogação, eu acredito, para toda pessoa. Achar ter essa atitude em meio a uma adversidade, como José ali. Passou por momentos ali. É até interessante que aquele momento que a escrava, que Potifar pega e ele trabalha para Potifar, e a escrava de Potifar, e a mulher ali, ela acusa ele, e ele ali teve a serenidade para se manter firme. Porque se a gente olhar muitos aí hoje em dia, ao contrário, em vez da mulher ir atrás dele, é ele que vai atrás da mulher. Porque alguns iriam ver naquela situação uma maneira de se dar bem. Sim. Ou seja, de aliviar o sofrimento. Mas o grande segredo da vida eu tenho um pensamento assim. Se nós olharmos as adversidades como problema, aí realmente teremos um grande problema. Mas se olharmos para as adversidades como sendo uma oportunidade de crescimento em que Deus está forjando o nosso caráter, então aí será mais fácil, fica diferente. Então vamos entender que a adversidade pela qual estamos passando, o que você está passando, isso não veio para te destruir. É uma prova de Deus, é uma permissão de Deus para que você tenha o seu caráter forjado, para que você possa viver o melhor dele para a sua vida. E José conseguiu visualizar isso. E uma prova disso é que ele não se rende aos encantos da mulher de Faraó. Ele é assediado dioturnamente, mas ele não se entregou. Porque ele estava convicto de que algo grande o esperava. Ele estava convicto de que aquele sofrimento não poderia determinar, ou seja, aquilo que ele já tinha visualizado. Na sua mente, ele já tinha certeza que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, seu avô, e o Deus de Jacó, seu pai, seria o Deus que iria mudar a sua sorte. Ele só não sabia o tamanho daquilo que Deus iria fazer, o tamanho do livramento, da prosperidade, da bênção. Mas ele tinha certeza que Deus ia fazer algo. Então o cristão, aquela pessoa que acredita em Deus, aquela pessoa que um dia foi chamada, foi vocacionada por Deus, não importa o tamanho da adversidade, não importa o problema, ela vai continuar lutando, ela vai continuar trabalhando, ela vai continuar insistindo, ela vai continuar batendo na porta porque ela tem certeza de que ela vai vencer. E só vai vencer aquelas pessoas que são determinadas e que não se curva diante do problema, assim como fez José. Top, João. E uma dúvida que eu estava aqui em pensamento, é interessante porque a gente sabe que José, ele tinha uma influência do seu pai. Ele já conhecia o Deus de Abraão, nosso Deus, né, o Deus que conhecemos. Só que como uma pessoa que quer acessar aquilo que Deus tem, mas ainda não tem essa cultura e mentalidade, porque ele tinha ali resiliência, foco, objetivo. Como uma pessoa consegue determinar isso e viver como José dessa forma, não tendo essa cultura ancestral que José tinha? Aproximação. A palavra certa é aproximação. Quanto mais você se aproxima do sol, você é contagiado pelo sol, você é queimado pelo sol, os raios solares atingem a sua pele. Quanto mais você se aproxima de uma pessoa, você fica parecida com ela. Porque você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Então, quanto mais você se aproxima do Criador, você fica parecido com Ele. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, busca conhecer a Deus, então aí você entende o seu papel na sociedade e você entende o seu papel diante de Deus e a sua condição em Deus.
Porque o que é importante nesta situação não é tão somente conhecer a Deus, mas é viver uma experiência com Deus. Então eu quero convidar você, se você está passando por uma dificuldade, e deve estar, não importa ela de qual ordem ou natureza, e você quer vencer, você quer, digamos assim, passar por esta situação de forma mais tranquila, venha conhecer Deus, se aproxima de Deus, porque uma vez que você se aproxima de Deus e você conhece Deus e você vive uma experiência com Deus, aí todos esses problemas ficam pequenos. E José no Egito, ele teve a graça de pegar a adversidade e transformar em bênção, porque ali ele aprendeu outra língua, aprendeu outra cultura, ali ele aprendeu os costumes daquela terra, ali ele viu como o comércio era pujante, que toda esta situação adversa em pelas quais ele viveu, sendo provado como ouro, é submetido ao fogo e não muda suas propriedades, isso depois o qualifica em conhecimento para ser governador do Egito, que trataremos em um próximo episódio. Com certeza, é isso aí. Tenho certeza que foi edificante pra gente. O que você acha, hein? Muito edificante. Eu tenho certeza que isso vai edificar a sua vida, vai mudar a sua vida. Venha, continue conosco e você terá a sua vida impactada e faremos revelações profundas sobre a manifestação de Deus para a tua vida e o que Ele quer para você, porque Ele quer que você tenha uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida abençoada e que você viva o melhor e coma o melhor de Deus nessa terra. E não esqueça, ative o sininho de notificação, compartilhe com seus amigos. É necessário que você faça isso para que isso possa chegar no máximo de pessoas possível. Tamo junto. Valeu, queridão. Obrigado. Obrigadão.